Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede. E para a nossa querida Rede Amiga Espírita, hoje nessa manhã chuvosa aqui em São José do Rio Preto, aliás, já está em boa parte aqui da região sul-sudeste, né? Estamos aí num clima de mais umidade, né? De mais chuva abundante, e para nós é uma alegria poder respirar melhor, né? Então eu dou minhas boas-vindas a vocês, desejando aí que tenham todos uma ótima semana. Eu aqui levemente resfriado, um pouquinho afônico aqui, mas na luta, né? Na luta sempre, sem desanimar, sem parar. Não importa que não esteja as coisas como a gente gostaria, o que importa é que a gente esteja fazendo o que tem que ser feito, né? Eu penso assim. Então, saúdo a cada um de vocês. Vou colocar nossa musiquinha de fundo aqui agora. Deixa eu ver aqui, músicas para calmaria. Aí, prontinho, nossa música já tá no ar também. E aí, vocês passaram meia semana? Hoje, dia 9 de dezembro. Semana passada foi dia 2, né? Então, estamos aí avançando a semana de dezembro. Lembrando que semana que vem nós não estaremos aqui. Então, nós voltamos depois só da outra. Então, na semana do dia, deixa eu ver, 16. Isso, terça-feira que vem, estaremos retornando de viagem. Então, não estaremos aqui ao vivo. Mas a Rede Amigo Espírita vai providenciar aí outro parceiro nosso para fazer o nosso estudo aqui. Isso aí. Ok? Então, um ótimo dia para nós e vamos para mais um estudo de hoje que está interessante, hein? Um homem de bem teria morrido. Esse assunto é muito relevante para entender o que significa a morte. Será que a morte é punição? Nós vamos falar disso jazinho. Deixa eu colocar aqui os nossos nomes aqui, né? Aqui embaixo, que eu coloquei agora. Tudo ok. E o bom dia da Estela para nós. Bom dia. Enquanto isso, eu vou tomando água aqui, para ver se dilui a coisa. Bom dia a todos. O Ciander aqui um pouquinho resfriado. Começou ontem ainda, né? Mas graças a Deus não é aquela gripe de derrubar a pessoa, sabe? Aquela gripe. Tomara que não. Aquela famosa gripe que a pessoa coloca a coberta assim, fica com cara de quase morto. Essa não. Essa eu acho que não. Não é essa não, é só uma coriza aí, uma garganta ruim. Mas é coriza mesmo. Parece uma gripe alérgica, a gente usa muito ar-condicionado. Imagina, ainda mais ele que atende. Tem gente que ele atende, tá no ventilador, tem gente que não nem ventilador porque sente frio, tem gente que tá no ar-condicionado. Então imagina esse choque de temperatura o tempo todo, né? Então às vezes dá. Não dá pra escapar, eu já tive gripe alérgica, assim, diz que é desse choque de temperatura. Enfim, né, gente? Estamos aí no mundo. E aí a gente está estudando evangelho para poder evoluir a nós e evoluir o planeta Terra, porque a ponto de evoluir e falar, não, ó, eu vou evoluir tanto essa encarnação que eu não volto mais para a Terra. Está muito otimista. A gente tem que evoluir para melhorar a Terra mesmo. Tem muitas vezes pra gente voltar aqui na Terra, né? Muitas vezes ainda. E é por isso que nós estamos aqui estudando e contamos com a parceria de vocês. É muito bom ter vocês aqui. Esse mês nós só temos mais uma palestra, né? Dia 22, se eu não me engano. Dia 22, lá em Nova Granada. Em Nova Granada, e foi um ano muito produtivo nesse sentido. A gente está por aí conhecendo novos amigos, todo mundo junto da doutrina. É uma tristeza ver que as casas espíritas estão com menos frequentadores, né? Acho que o pessoal, desde a pandemia, aprendeu a usar a internet, e aí muitos trocam a presença ali na casa espírita por, às vezes, ver uma palestra no YouTube, e tá tudo bem também, mas eu converso com meus amigos evangélicos aí, dizem que eles não fazem transmissão justamente por isso. Olha que pena, né? Nós fazemos transmissões ao vivo ou gravadas ali, é que para o pessoal, às vezes, que quer conhecer a doutrina espírita, não tem coragem de entrar no centro espírita, fala assim, deixa eu ver do que esses caras estão falando. Ou também para quem mora longe, né? Ou a pessoa assistiu a palestra e quer repetir de novo, nossa, foi muito boa, vou ver que está gravado. Ou uma pessoa que realmente não tem condições de ir, mas infelizmente nós conhecemos muitos que deixaram de frequentar a casa por estar vendo junto ali a palestra ao vivo. Então, se você é um desses adeptos, por favor, frequente, se envolva, nem que seja assim, ó, eu vim aqui, eu quero arrumar as cadeiras. Nossa, você já está muito bem-vindo. Frequente, porque os benfeitores, eles precisam dessa energia humana ali, ativa.
Tem casa que a gente vai que o pessoal reclama, falou, ó, minha filha não consegue vir porque tem as crianças, e as crianças ficam aí, fazem barulho, e não tem evangelizador. Fala para sua filha ser evangelizador. Então, né, tem essa complicação, então seja evangelizador. Peça para casa liberar um espaço, um quintal, uma salinha que seja, para deixar as crianças ali juntos. Isso é tudo muito benéfico, bem-vindo, gente. Então seja ativo. Pega 2026 aí e fala assim, bora. Eu não vou só frequentar, eu vou fazer parte desse todo. Que é assim que funciona no mundo. Você não está só aqui, eu estou pagando minhas contas, estou cuidando da minha família. Então, você está fazendo seus deveres, mas faça mais, faça parte do todo. Assim eu peço para vocês fazerem na Casa Espírita, porque foi uma evasão escolar, Luciana. Infelizmente, né? Quem tinha 200 na casa, hoje tem 100. Quem tem 100, tem 50. Quem tinha 50, 25. De 25, tem casa que a gente já foi com 5 pessoas. Não estamos falando mentira, estamos falando sério isso aí. 5 pessoas ali, então é uma tristeza mesmo. Divulgue a doutrina espírita, chame, se envolva, faça festa, faz chazinho depois da palestra, faz alguma coisa, mas faz. E esse é o convite para vocês que já estão aqui terça-feira de manhã escutando um fanho falar. Então tá todo mundo com muita boa vontade aqui. Então faça para inspirar outras pessoas também. Valeu, companhia. Que Jesus abençoe todos vocês aí. Bom, finalizados os bons dias, vamos então à oração com a Estela, no nosso momento da oração. Senhor Jesus, amado Mestre, gratidão, Senhor, por estarmos agora nesse mês que representa tanto a sua imagem. Muitas pessoas, Senhor, criticam as reuniões que são feitas socialmente, mas sabemos que são tão necessárias para alavancar perdão, mais afeto. Sabemos, Senhor, que o Senhor está envolvido em todos os sorrisos, em todos os presentes, mesmo que sejam representados pela figura do Papai Noel. E nós, Senhor, aqui, entendendo tudo isso, buscando em sua mensagem uma melhoria. Abençoado seja, Senhor, cada coração aqui envolvido, que tenta ser melhor, que busca ferramentas para caminhar mais leve, deixando ao seu redor as pessoas mais felizes, uma vida produtiva em torno do Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por essa reunião em que abrange tantas informações e tantos corações bondosos, desejosos de melhoria, desejosos de um mundo melhor. Muito obrigado, Senhor. Que seja abençoado a casa de cada um aqui pelos benfeitores amigos enviados. Obrigado por eles também. E a todos os nossos irmãos aqui presentes, que tenham o coração saudoso de alguém que partiu, de alguém que se afastou, que sejam todos, Senhor, com esse coração, amenizados na dor, descobrindo a verdade da vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por esse aprendizado que virá hoje e por todos os outros que nos ajudam a ser melhores. Que assim seja. Olha que bonitinho o livrinho que eu trouxe hoje. Esse aqui eu nunca achei ele para vender o novo, porque acho que não dá para ver, porque o remendo tá tão bem feito, mas percebe que tá igual o baralho, ó. Você pega assim. Ele chama Paciência, e esse daqui seria um livro muito bom de dar de presente, porque ele é versão bolso. A pessoa, quando acaba a bateria do celular, Sander, fica desesperado para ver alguma coisa, aí ela tem isso aqui na bolsa, hein? Nossa! Ilumina a bolsa por dentro. Ilumina. Olha só. Como a leitura do Oceano é um pouco curta hoje, vou me dar o direito de fazer algumas frases a mais. Capítulo 9 do livro Paciência, de Chico Xavier e o benfeitor Emmanuel. Face trancada. Sim, ó. Tranca a face. Trancou. Destranca agora. Se tens o hábito de trancar a face, isso não te pode auxiliar positivamente em ponto algum. Novidade, né? Isso é novidade. Se te sabes doente, o retrato da inconformação que estampas no rosto é motivo para a distância do concurso fraterno. Em família, se te fará desvantagem constante, dificultando-te o intercâmbio com os entes queridos. No trabalho, criar-te-á isolamento. No campo social,
te induzirá a perder excelentes oportunidades de receber o auxílio dos outros. Na experiência comum, será motivo a que se te multipliquem. Acabou a mensagem. Eu acho que a mensagem não acabou. Peraí, gente. Perdeu a A gente não perdeu essa página aí. Perdeu a página. Então tá, vamos Dá deduzir, continuidade. ó. Na experiência comum, será motivo a que se multipliquem pessoas ruins ao seu lado. Desculpa, mano. Desculpa. O livro tá. É Já o desencarnou tempo- esse livro já. Pois bem, dando então sequência hoje ao nosso estudo, hoje no Evangelho 42, um homem de bem teria morrido. Eu te convido para vir comigo na leitura. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, está caindo aqui um negócio. Olha só. Estamos ainda no nosso capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E hoje o item 22 é rapidinho a leitura, tá? Um homem de bem teria morrido, ditado pelo espírito Fénelon, na cidade de Sens, na França, no ano de 1861. Então vamos lá. Dizeis frequentemente, ao falar de um malvado que escapa a um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque, efetivamente, Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem, nascendo do progresso, uma prova mais longa que a um bom, e receberá, em recompensa ao seu mérito, o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la e que o outro continue preso à gleba terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem. Mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar, pelo pensamento, a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos. Porque, então, ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Vamos ao comentário da Estela. Eita, gente. É difícil compreender realmente dessa maneira, mas como é necessário. Quem nunca viu desencarnar uma pessoa muito querida, ativa na sociedade, do bem, estimada, benquista, e aquela praga que você conhece, tá lá, ó, firme e forte. Não tem como. Ainda mais se a pessoa não tem minimamente esse conhecimento do evangelho ou da doutrina espírita que seja, ela vai questionar. Aí essa questão dá uma leve impressão que não tem ninguém regendo isso aqui. Ou é um Deus que está meio confuso. Com a palavra pesada, um Deus injusto. Levou um bom, deixou um mal. Mas sabe o que é o problema?
Levou da onde? Como se aqui fosse bom. Entendeu? Aí fala assim, nossa, olha que dó. Fulano morreu. Dó de quem? Dó de você que ficou. Só que eu tô falando isso de uma maneira para compreender, porque eu também não quero morrer, gente. Uma vez que você tá aqui com a compreensão do que está fazendo aqui, ou começa a se apegar e amar tudo aqui, nossa, você não quer deixar, você não quer falar tchau para ninguém, não. Olha que gostoso que é saber de vida eterna, viu? Quer falar, não, você sabe o que quer, mas você não vai falar tchau aqui. Você vai viver a vida eterna lá. E lá é muito melhor com as pessoas que você ama. Aos poucos elas vão chegando, você forma a família espiritual de novo. Que é o que a gente vê no caso do André Luiz, com a família de Lísias. Todo mundo ali estudando, todos seriam musicistas, que iriam reencarnar aqui para mais uma missão de aprendizado. Que gostoso pensar dessa maneira. E quando você fortalece isso dentro de si, essa ideia de que Deus piscou em algum momento, ou virou, sabe aquelas bolinhas de sorteio, a Mega Sena da virada que tem isso de mostrar ao vivo a bolinha, né, número tal. Parece que a gente está vivendo esse jogo, que de repente Deus vira lá, pega uma bolinha e fala, chegou tua vez. Que azar. E não é assim que funciona. Não é assim, não estamos sendo monitorados por humanos. Estamos sendo todos monitorados por divindades, benfeitores. Por isso que eu recomendo muitas obras de André Luiz, porque eles mostram a visão do mundo espiritual de como as pessoas estão nos auxiliando aqui na Terra, desviando você de um caminho, tirando você de uma coisa ruim que você vai fazer. A morte não tem jeito. Aí quando chega a morte, nem os benfeitores estão sabendo, foi a lei que agiu, foi Deus. Muitos casos, isso vai trazendo uma compreensão em nossa mente, uma compreensão de que realmente, cara, não tem erro não. Não tem erro, as coisas estão do jeito que estão e tá tudo certo. Você já viu, às vezes, algum político, não vou falar do Brasil não, para não entrar no regaço da tua mente aí. Vamos falar daqueles tiranos, ditadores de outros países. Você acha que Deus não está vendo aquela praga, ver a população passar fome? E não poderia dar o Deus um ataque cardíaco na pessoa? É assim, ó, desliga. E por que Deus não faz? Ah, porque Deus é injusto, então não é possível. 1 milhão de pessoas passando fome e aquele ditador lá. Tá tudo no comando dele. Tá tudo sendo averiguado. Se essa pessoa desencarna, ela não vai ter a oportunidade de ver tudo que ela fez. Porque ela poderia continuar com a ideologia dela e dizer assim, não, ninguém vai passar fome não, o sistema é assim, dá certo. Ah, mas 1 milhão precisa sofrer pelo aprendizado desse aí? Dentro desse 1 milhão sofrendo, passando fome, tem muitos deles que concordam com a ditadura. Então você compreende que Deus está deixando o livre-arbítrio agir, está deixando, e dentro desse deixar agir, ele também deixa o mal compreender, por meio de experiência, que ele está sendo mal. Quando é que essa pessoa vai se arrepender? Está no leito de morte? Pode ser. Ou pode ser que o orgulho dela não deixe ela se arrepender aqui, na Terra. Ela vai precisar de outras encarnações. Ontem eu assisti com as minhas filhas, bonito filme que passou na Globo também de Fátima, mas eu assisti com elas o Irmão Urso. Irmão Urso é da Disney, gente, eu recomendo até para você adulto, se você suportar ali uma musiquinha no meio do filme, mas é uma produção fantástica, de um rapaz que mata uma ursa mãe, e aí acontece o Paranauê fantástico lá da Disney, e ele se transforma em urso. E ele passou a vida sendo criado que o urso era malvado. E quando ele entra na comunidade dos ursos, ele vê que os humanos são malvados. Olha que dilema. E ele matou a mãe do pequenininho que ele toma conta agora.
E nós? Será que aí você, o Oceano tá fazendo muita maldade, vou desencarnar ele. Dá tempo dele aprender sem ele ter que inverter os papéis. Sabe, você nascer em outra nação para perceber que aquele era bom, aquele é ruim. Você precisa nascer em uma família de outra religião para você parar de falar mal daquela outra religião, outra etnia. Não, em vida você consegue compreender. Sabe uma coisa que eu indico muito para vocês? Assistir, tem um cara no YouTube que ele chama O Mochileiro. Eu coloco para minha mãe ver. Minha mãe vê ele e um pescador. O cara, ele sai pelo mundo aí comendo de tudo. Só que é interessante porque é uma imersão cultural, a gastronomia do lugar. Aí você fala assim, você tá brincando que esse cara vai comer sopa de lagartixa. Ai, que nojo, Estela. Gente, é cultural. Eu não como. No Brasil, eu só aprendi a comer arroz e feijão. E aí você começa a diminuir os seus níveis de julgamento. Você começa a diminuir porque aquelas pessoas, elas têm aquele tipo de cultura, aquele jeito. Você já viu os vídeos da Índia? O pessoal cozinha com a mão e joga, pega o dinheiro com uma mão e enfia a mão na outra ali. É assim. Eu, Estela, não faria isso na minha casa. Mas se você entra no país deles, eles foram criados assim. E aí você consegue compreender. Olha que legal, gente. Hoje você tem uma abertura assim no YouTube que você consegue ir para outro país. A gente já assistiu com a minha mãe, Peru, Afeganistão, Dubai, que aí é outro extremo, Índia, Etiópia. Etiópia, os caras comem pedra para saciar a fome. Ali fica ali uma pedrinha salgada, não é comer pedra. Eles ficam ali mastigando para saciar a fome. E aí nós deixamos de julgar e começamos a compreender. Falei, pô, cara, olha que legal que eles fazem ali. Isso tudo, experiência em vida. Porque quando você chega no mundo espiritual, vou falar a verdade. Você aceitou esse filho rebelde. Você aceitou que você viria aí casado com o esposo, com a mulher. E aí depois, em dado momento, começa a resgatar o passado. Fala, meu Deus, onde foi que eu errei? Você não errou em lugar nenhum. Você tinha aceitado. Esse filho que hoje você reclama, onde foi que eu errei, você não errou. Você assinou um contrato com ele. Você ia ter paciência, compreensão e respeito. Você queria que ele fosse igual o filho do outro ali, mas o filho do outro foi plantado em outras encarnações, esse relacionamento. Você aceitou essa doença. Ah, você tá brincando, você não aceitei nada, não aceito. Você aceitou. Porque no mundo espiritual, gente, o que acontece? Ah, deixa o malvado entender as coisas no mundo espiritual, deixa o bondoso entender as coisas no mundo espiritual. Não, a gente entende aqui, ó. Porque aqui aumenta a sua fé. Não é lá. Lá você tá vendo as coisas nu e cru. É aqui, ó, assim, ó. Isso é o que é. É na Terra que a gente realmente vai mostrar quem somos, de essência. Porque lá, imagina, você tá no mundo espiritual, você promete um monte de coisa. Não, você vai ser bom? Não, vou ser boa sim, vou cumprir isso, vou cumprir aquilo. Todas as coisas que estão te rodeando. É aqui. Aí, e se o malvado morre? O malvado pode pensar aí do jeito que você imaginar. Não seria melhor ele ter uma doença? E olha que uma doença, gente, ela é altamente calculada para saber o que vai atingir. Vocês têm noção que tem doença que tem que ter muita paciência para lidar com ela? Tem doença que tem que ter muita resiliência. Não é a mesma coisa? Não, não é. Tem doença que tem que ter muita disciplina. Por exemplo, diabetes. Diabetes não dói. Do nada você fica cego. Do nada você amputa uma perna, um dedo, um braço, sei lá o quê. Do nada você tá tomando 3 injeções na barriga por dia, igual meu pai, fazendo hemodiálise. E ela não dói. E o que ela traz para você? A bendita disciplina que você não teve a vida inteira, em outras encarnações. Cada doença vai te trazer uma coisa. E como que esse malvado iria aprender algo se ele não chega na idade de ter essas doenças? Quantas coisas você não aprende na velhice, aquela paciência de tudo, quer tudo na hora.
eu tenho meu carro, eu dirijo, eu vou ali, eu busco, não sei o quê. Aí hoje chegou uma época que o pessoal fala assim, não, aqui só aceita Pix. A pessoa não tem Pix, porque ela só sabe lidar no dinheiro. E ela não se abriu à modernidade. E aí ela está aprendendo, na velhice dela, coisas que só vivendo para aprender. Ah, não, mas aí eu chego no mundo espiritual, lá eles injetam em mim uma tecnologia, eu já vou nascer sabendo usar Pix. Aqui é tudo com esforço, nada sem luta. E eu não falo luta, ó, você precisa sofrer, não. Precisa se abrir ao conhecimento. Peraí, Luciano, eu falei para você estar aqui 10 horas. O Luciano chegou 10h10 e já não me pegou em casa, que eu peguei meu carro e saí. Estela, tá precisando trabalhar um pouquinho essa paciência, hein? O que Deus faz comigo? Tem várias doenças que te traz um momento que você vai ter que sentar e esperar a pessoa que marcou às 10 chegar às 11. E aí? Mas onde você ia aprender isso? Não tem como no mundo espiritual alguém injetar paciência em mim? Não tem, cara. Você vai chegar no mundo espiritual, você vai pedir paciência, eles vão falar, ó, tem esse tipo de problema, tem esse outro aqui, tem falta de dinheiro, tem falta de cultura, que eles bloqueiam sua inteligência, você sabe disso, né? Tem um monte de coisa. O que você escolhe? Não tem jeito, é na Terra. Gostoso de chegar no mundo espiritual e falar, a gente tá precisando um pouquinho de paciência aqui. Aí alguém veio com um saquinho e põe assim, olha, toma esse saquinho de paciência. Faz não o tem. download do arquivo aí. As suas deficiências, elas são aumentadas em virtudes aqui na Terra. Ou seja, o malvado tem muita deficiência. Onde é que ele vai aumentar para virtude isso? Aqui. Aqui. Você pode pegar as cartas de Chico, são vários. Correio do Além, por exemplo. Eles têm muitos livros de cartas psicografadas, de pessoas que morreram aí em tenra idade, porque justamente as cartas vêm para mães e pais que não é a ordem natural da coisa, então buscaram desesperadamente Chico. As cartas vêm dizendo assim, olha, aqui é muito maravilhoso. Pai, mãe, se esforça aí para vir aqui onde eu tô. Todas as cartas falam a mesma coisa. Ou seja, por que o pai e a mãe ficou? Vocês precisam aprender um pouquinho mais para vir aqui para onde eu tô. Ai, meu Deus, que doído isso, né? Mas é o que o evangelho está dizendo. O que você está precisando aprender que só a terra vai ensinar? Só a terra. Não existe alguns relacionamentos que você pensa assim, principalmente de mãe, filho, avô e neto, que você fala, caramba, meu, é muito complicada essa relação. Ah, só quando você desencarnar e vai saber. Verdade, você vai saber. Você vai saber que você era inimigo. Legal você saber? Legal. Mas eu vou te falar a verdade. Compreensão, respeito, paciência, tolerância, isso com essa pessoa é na Terra. Então não basta você saber que você era inimigo, que tudo está resolvido. Já põe na tua cabeça, eu fiz muito mal para essa pessoa, para ela me tratar assim hoje. O que eu preciso para resolver isso? Tenha respeito. Por que essa pessoa é assim? Jumentão, dá coice em todo mundo. Eu devo ter chicoteado essa pessoa. Pronto. Não se põe no lugar de vítima. Porque se essa pessoa foi apresentada para você aqui hoje, é aqui que é para resolver tudo. Vê as coisinhas que você precisa aumentar. E, gente, vamos falar a verdade, você não precisa sair dessa paciência de, poxa, eu tenho intolerância com o horário. Vamos colocar esse jeito simples. Cada um tem uma impaciência. Marquei às 10. Eu aguento até 10h20. Beleza, aumenta para 10h30. Meia hora de atraso, aconteceu alguma coisa com a pessoa, né? Você não precisa dar um salto quântico de, não, marquei às 10, se ela chegar meio-dia, tá dentro. Não precisa dar um salto quântico, é pequenininho. Então tá. Do nada eu solto um grito. Não, agora eu não solto mais, eu vou segurar aqui. Tô morrendo de vontade de gritar, mas não vou. É tudo pequenininho. Ai, meu Deus, mas aí é para desencarnar, Estela, porque aí o bom desencarna, gente. Pode ficar tranquilo, porque para a gente alcançar 100% de todas as virtudes, você vai aumentar a paciência, então, com esse exemplo que eu dei, intolerância a respeitar horário, e o tanto de paciência que você tem para tudo. Aí você está numa fila
Já viu o pessoal na fila, Luciana? Passou de 3 pessoas na fila, a quarta já tá reclamando. A quinta, então, tá xingando. A sexta vai acabar o mundo. Quem é você nessa fila? Tem muito jeito de trabalhar a paciência. E a tolerância? E a compreensão? Você compreende as pessoas da sua casa? Aquela pessoa falou aquilo daquele jeito, foi para me atingir? Ou foi porque ela está sentindo alguma coisa? Você só interpretou o grito. Tira o grito e pensa na emoção que essa pessoa estava sentindo, por que ela gritou? Aí você chega na compreensão. Essa pessoa me magoou, ela me feriu. Não, o que ela fez? Vou pegar um caso muito difícil para você usar a compreensão. A pessoa me traiu minha confiança. Você acha que quando ela estava fazendo algum ato de traição, falou mal de você, traição conjugal, ela estava pensando em você? Ela estava pensando nela. Aí eu aumento minha compreensão. Eu estou chegando num ato extremo. Chega nessas pequenas coisas. Aquilo que você reclama o dia inteiro. Olha aqui o jeito que a pessoa deixou bagunçado. Ela deixou bagunçado para você chegar nessa irritação aí? Não, ela deixou bagunçado. Por quê? Ou ela é assim, uma pessoa bagunceira. Ela é assim, não é para te ferir. Ou ela é uma pessoa que estava atrasada, aí deixou as coisas bagunçadas. Eu não sei do que você anda reclamando, mas não é contra você. É você que resolveu colocar no peito. Falou, não, é contra mim. Não é contra você as coisas do mundo, não. É a favor do outro. O outro fez a favor dele. Pensa assim que já melhora. E aí realmente nós vamos começando a entender que o mal precisa ficar na terra. Ah, Estela, você viu lá? Eu também não sou a favor disso, gente. A pessoa é presa e aí ela tem um direito de um dinheiro para a família e ir lá dentro da prisão e não sei o que. Eu falo, meu Deus, isso não está errado. É claro que deveria ter um sistema socioeducativo de fazer essa pessoa conseguir um trabalho, de intelectualizar essa pessoa, porque o conhecimento liberta ela da ignorância. E eu não estou dizendo um conhecimento técnico para ela sair aí, poxa, a pessoa roubou porque não trabalhava. Então o que eu vou fazer? Vou ensinar ele a apertar parafuso. Aí ele vai sair na sociedade, ele vai apertar parafuso, ele para de roubar. Não estou falando desse conhecimento, não. Seria muito bom implantar leis de conhecimento socioeducativo de emoções. Disso que a gente está fazendo aqui lá nos presídios. A gente tem o nosso amigo Navarro, ele ia nos presídios fazer essa visita voluntária desse tipo de conteúdo. Isso é maravilhoso. Eu sendo, a gente fez mais de 2 anos de trabalho com a Viviane, nossa amiga, de conteúdo sobre emoções com o pessoal que era adicto. Pensou que bacana? O pessoal sai dali, ó, quanto tempo de prisão? 2 anos. Encontro semanal, muitos encontros aí falando sobre as próprias emoções. O índice de erro é menor. Você não diminuiu os seus erros depois que você conheceu o evangelho? Agora, e se esse cara morre? Assaltou, morreu. Ele tem, como o pessoal diz, ver o sol nascer quadrado, ter horário para tomar banho. Que agora você aí, você tá na tua casa. Se você quiser ir tomar banho, vai tomar banho. Se você quiser comer, você vai abrir um armário e você vai comer uma geladeira, vai fazer um ovinho mexido ali, se você quiser. E o presidiário? Tem não, hein? Então, nós julgamos realmente, né? Os caras têm muita mordomia. Não tem, ele tem muita coisa ali que vai ajustando. E ali é a lei do mais forte, porque ele estava na sociedade, ele se achava forte com revólver. Ali tá todo mundo sem revólver, é a lei do mais forte. Tá lascado, hein, gente? E onde ele ia ter esse aprendizado? Você acha que ele desencarna, chega no mundo espiritual, tem o que lá? Tem uma próxima reencarnação para ele vinda. Porque é aqui que ele vai depurar, não é lá. É muito rápido a gente tentar resolver o problema assim. Esse esmalte morre tudo. Mas, infelizmente, como diz o livro dos Espíritos, o mal ainda é necessário no mundo. Infeliz por quem vem a mão que produz o mal. Quem chegou? A Lifa. Ela deve estar de pijama, por isso que ela não vem aqui.
Não pode vir, não. Pijama não pode. Consegue entender, gente? Não é fácil. Na hora que desencarna um ente querido teu, um familiar, gente do bem, nunca fez mal pra ninguém, não é assim que a gente usa. Poxa, a pessoa nunca fez mal pra ninguém, meu. Morreu. Pois é, nunca fez mal pra ninguém. Não precisa aprender mais muita coisa, não. Hein? Então isso daí diminui nosso peito carregado de injustiça. E essa injustiça a gente não sabe onde colocar, onde a gente coloca no colo de Deus. E Deus não é injusto. Pensando assim, então, gente, vamos tentar reformar tudo que tem dentro de nós, porque é aqui que aprende. Porque somos, entre aspas, maus. Ai, meu Deus, sei lá, é de mim, que eu tenho tanta coisa para melhorar. Calma, uma coisinha de cada vez. Final de ano agora, você sabe quem você vai encontrar naquela festinha? Amigo secreto de empresa, reunião de Natal e Ano Novo. Tem aquela pessoa que você não é muito chegado? É essa pessoa que você vai trabalhar esse ano. Não tem muita novidade, gente. Não tem. É do que você anda reclamando, de quem você anda falando mal, tá ali a sua escola. Tá ali a sua maldade, a minha maldade, a do oceano. Tá todo mundo nesse pacote de crescimento. E bora lá, né? Não é muito animadora essa mensagem, mas é o que nós temos que colocar na nossa cabeça. O planeta Terra, nesse momento, é o único local que vai nos angariar virtudes. O único. Que seria muito bom eu desencarnar, ir para o nosso lar, que a gente sabe que nosso lar é uma colônia espiritual onde só entra pessoas em equilíbrio e querer lá eu evoluir. Onde todo mundo vai ter paciência comigo. Ninguém vai mostrar um outro ponto que não seja o meu. Todo mundo vai respeitar mesmo que eu grite. Você vai evoluir o que no lugar desse? Então é aqui, ó. É esse povo que tá te encarando. É esse povo que é um partido político diferente do teu. Não é isso? Bora trabalhar. Bora, é aqui na Terra. Não tem outro lugar. Vou pedir pra você pegar um cafezinho pra mim. Cafezinho, pode ser na minha xicrinha? Pode. Tomar um cafezinho aqui pra dar uma desengripada aqui. Minha xicrinha tem batom. Pra dar uma como é que se diz? Dar uma desentupida. Uma lubrificada nas engrenagens aqui, vocais. Vocês estão servidos ou não? É só na Terra que tem cafezinho. Só na Terra que tem dor na garganta também. Pois é, o Dr. Inácio Ferreira fala uma tristeza na vida dele é chegar no mundo espiritual e não ter café lá. Já bom. E gatinhos. O Bacelli psicografou o Dr. Inácio, né? E fala isso aí. Rapaz, a maior tristeza minha é não ter café aqui. Eu pensei, tô ferrado, ainda que eu chegar do lado de lá. Pois bem, meus amigos, estamos hoje diante de uma informação que nos conduz a um entendimento renovado em relação ao processo de desencarnação. Como o texto começa dizendo, o espírito aqui, deixa eu ver se é o Fenelon. Isso, é o Fenelon. As pessoas têm o entendimento de que a morte é uma condenação. O desenlace do corpo físico é assim, pronto, então o sujeito teve o que merecia. Foi condenado a morrer, porque antigamente se pensava que a morte, o desenlace do corpo físico, era o fim de tudo. Você então estava fadado à inércia, ou seja, você morre, chega no mundo espiritual e fica lá, esperando Jesus voltar, como dizem os nossos irmãos protestantes, ou se encaminhando para o céu ou para o inferno, como dizem os nossos irmãos católicos, e a doutrina espírita vem nos informar que não. Você apenas muda de endereço. Você volta para um lugar de onde você veio. Como a gente dá um nome aqui de vida maior. Então, um indivíduo que parte para o mundo espiritual, a maioria deles que a gente pensa sempre assim, poxa, o indivíduo era tão bom, não merecia ter morrido. É uma concepção de morte equivocada. É uma concepção de que aquele indivíduo então foi punido em não estar mais aqui, como se aqui fosse o lugar mais ideal a ser vivido. E sem dúvida nenhuma, o mundo maior é um local muito melhor de se habitar. Nós temos essa informação, mas ainda guardamos em nós
uma informação de receio em relação a esse chamado desenlace ou a chamada morte. Porque Deus colocou em nós um sentido de preservação para que nós continuemos vivos, porque se não tivéssemos esse sentido, qualquer coisinha nos faria desistir de estar aqui. Então, ainda bem que a gente tem medo, ainda a gente tem receio do desenlace. É com margarina aí? Ah, eu quero. Vai pôr uma margarininha para lubrificar. É bom. Então, o indivíduo, quando vem a notícia para nós que ele desencarnou, vem para nós um pesar que tem muito mais relação com a nossa perda daquela pessoa ou a falta que ela vai fazer na nossa vida, ou seja, nós pensamos muito mais em nós do que na pessoa. Eu lembro muito, eu já contei essa história aqui, vou contar de novo, contei faz um tempo já, talvez a maioria não vá se recordar. O professor Rodrigues Ferreira é o nosso dirigente espírita da nossa casa espírita, fundador do AELUS, da nossa instituição aqui, que a gente trabalha em Rio Preto. E ele é também psicólogo e psicoterapeuta. E ele contou para nós uma vez um caso dele lá, de uma paciente que chegou, ele se lamentando de que sua mãe tinha falecido, tinha desencarnado, e ela estava 2 meses que ela não dormia, lamentando, e etc, etc, etc. E ele começou a entrevistar então essa filha, perguntou o seguinte para ela: mas como estava tua mãe? Ela estava bem, assim, ela faleceu do nada? Falou, não, ela estava doente há um tempo já, e uma doença de difícil trato ao longo de muito tempo, etc. E depois, como é que foram os momentos finais dela? Não, ela ficou internada no hospital e, nossa, ela demorou muito, sabe? Ela demorou ali quase um mês para poder desencarnar, ficou entubada, e etc, etc. Aí ele perguntou assim para ela: eu posso te dizer um negócio que talvez você vai ficar brava comigo, mas eu acho que vai te libertar? Você não fica brava comigo? Ela falou: não, pode falar, professor, estou aqui para o senhor me tratar, né? Ela estava passando por um atendimento com ele como psicoterapeuta, não como atendimento fraterno, vamos dizer assim. E aí ele falou assim: então lá vai, hein? Ó, é o seguinte, você tá rachando de dó de você. Você não tá amando a sua mãe de verdade. E se você tivesse amando sua mãe de verdade, você estaria feliz dela ter se liberto desse sofrimento que ela estava vivendo aqui. Doença de difícil trato, internação demorada, internação dolorida, intubação e etc. Então você está chorando aí de pena de você. Mais ou menos assim, o que vai ser de mim sem ela? Então você não está pensando nela, você está pensando em você. Aí essa pessoa, né, que estava ali passando pelo tratamento, começou a chorar ainda mais. No primeiro momento, deve ter sido de um pouco de raiva, né? Mais ou menos assim, fui desmascarada, né? Em segundo momento, foi assim, um sentimento de recobrar a consciência. Ela deve ter caído em si. E aí depois o professor Rodrigues finaliza dizendo o seguinte: depois ela foi embora e eu acreditei que naquele momento ela estava um pouco magoada comigo. E depois, como ela tinha um retorno na próxima semana, ele já imaginou assim, ela nem vai voltar mais, né? E aí ela voltou na outra semana e ela relatou o seguinte: então, professor, eu fui embora daqui um pouco chateada com o senhor porque eu achei que o senhor quis me dizer que eu era muito egoísta. E depois eu cheguei à conclusão que o senhor estava certo, que eu estava sendo egoísta mesmo. Então, olha que interessante, né? Como é que a gente vai mudando a nossa maneira de enxergar a vida. E aí ela foi embora, voltou depois daquela semana que se passou. Ela teve 7 dias de reflexão e ela descobriu que realmente a mãe dela cumpriu a missão e ela também é espírita, inclusive é uma amiga nossa essa. Óbvio que eu não vou dizer quem é, né? Desde então ela disse para nós o seguinte: daquele dia em diante eu parei de chorar. Porque sim, sinto falta da minha mãe. A minha mãe, poxa, como que eu não vou chorar? Só que hoje o meu choro é de saudade, não é mais tristeza.
Porque se tem uma coisa que é imutável para todos nós, é o fato de que um dia nós vamos desencarnar. Um dia nós vamos retornar ao mundo espiritual. E esse retorno, muitas das vezes, na nossa visão estreita, ele é muito cedo, muito prematuro, mostra apenas que nós ainda não solidificamos o aprendizado do que é punição e do que é libertação. O evangelho aqui, o Fenelon, foi muito taxativo em dizer para nós que quando o indivíduo é bom, ele se liberta. Ainda ele até faz um questionamento. Você fica chateado quando você descobre que alguém cumpriu sua pena e pode ser livre? Você ficaria chateado dela ser livre? Não é estranho? Você não deveria ficar feliz da pessoa, então, estar livre da detenção? Segundo os espíritos dizem, nós estamos aqui num planeta que é uma prisão. Como diz o Evangelho em outro trecho, a morte é a libertação do prisioneiro do seu cárcere. Portanto, todo aquele que se desprende, pagou a pena e está livre. Ou, melhor dizendo, eu não gosto de dizer pagar a pena, porque dá a impressão que tem alguém cobrando, né? Mas ele aprendeu o que tinha que aprender. Eu não sei se vocês lembram que semana passada eu fiz uma reflexão aqui, e eu disse o seguinte: muitas das vezes chega um momento em que a gente está vivendo uma era onde, nessa era atual, nós não temos mais o que aprender. Portanto, chega o momento do nosso desenlace para que a gente se programe para reencarnar em uma outra era mais adiante, um pouco mais adiantada, para dar continuidade ao nosso aprendizado. Eu não me recordo de ter visto essa informação em algum livro, mas essa é uma reflexão que eu concatenei aqui nas minhas ideias. Que é mais ou menos assim. Você imagine, nós estamos aqui vivendo a quinta série. O momento atual do planeta Terra é uma quinta série. E né, a gente até brinca, né, dizendo que o indivíduo é muito quinta série, né, que ele é brincalhão e tal, né? O que você está olhando? Papel. Você também está começando a dar uma engripada aí, será? Não, vou passar em você. Ah, é? Aí, O que é, meu nariz? pronto. Pronto. Cafezinho aqui com margarina tá uma delícia. Pegou a manteiga no nariz, aqui, ó. Tem uma margarininha na borda mesmo. Então, assim, vamos simular que aqui esse momento 2025 é um momento que nós estamos vivendo uma quinta série coletiva. Tem muita gente que está encarnada aqui que já sabe toda a matéria que vai ser dada até o fim do ano letivo da quinta série. Aí eu te pergunto, o indivíduo está aqui no mês, vamos supor, nós estamos no mês de junho, aqui, metade do ano da quinta série. Só que tem gente que já sabe a matéria até que vai ser dada em dezembro, na hora que termina o ano letivo. O que Deus faz? Qual que é a providência divina? Não perca tempo. Traz o indivíduo de volta para a base, que lá no mundo espiritual é um lugar muito mais avançado para a tua preparação para o sexto ano. Só que o sexto ano, entre aspas, vai começar aqui na Terra lá pelo do ano 2050, por aí 2060, mais ou menos assim. Então o indivíduo recebe a premiação de... Bom, você já sabe a matéria do ano inteiro letivo, você já está aí com um grau evolutivo mais avançado, você então ganha o direito a desencarnar. Só que na nossa estreita visão desencarnou, tadinho, morreu, né? Coitado, morreu. Ou seja, foi punido. Ou seja, está sofrendo. Ou seja, é um desprivilegiado. Porque ele morreu e eu estou vivo aqui. Quer dizer, essa visão nós temos que tirar do nosso entendimento, que ela é equivocada. A verdadeira informação é: ele não morreu, ele continua vivo, ele só mudou de endereço. Ele já cumpriu o ano letivo dele. Então ele volta para o mundo espiritual, lá para o ano 2060 ele volta, para continuar então a sexta série. Vocês entenderam como é que é o meu raciocínio aqui? Faz sentido ou não faz? Então você encontra aí indivíduos generosos, bondosos, que vão embora com 50, 60 anos de idade. Você fala, nossa, mas é jovem, 60 anos. Podia ter vivido até os 90, né? Fala, pois é. Ele vai continuar vivendo até os 90. Se ele faleceu com 60 aqui na Terra, ele teria mais 30 anos pela frente aqui na Terra, mas ele vai ter 30 anos pela frente no mundo espiritual, que é um lugar onde não tem doença,
não tem imposto, não tem corrupção, não tem injustiça, não tem chance de alguém dar uma facada nele, não tem acidente que causa amputação, não tem nada dessas coisas aqui. Então, eu já falei isso aqui também, vou falar de novo. Tem gente que tem uma teoria que diz o seguinte: ó, eu acho que o mundo acabou em 2012 e nós ficamos aqui, viu? Mais ou menos igual a Caverna do Dragão. Vocês lembram da Caverna do Dragão? O pessoal fala que a Caverna do Dragão, todos os jovens lá, eles não estão num mundo paralelo, eles estão mortos no mundo espiritual. Só que um mundo mais assim ligado ao umbral, né? Que é só tormento, lá é dragão correndo atrás, é bicho peçonhento querendo te matar e tal. Vocês lembram da Caverna do Dragão, né? Aquele desenho animado que tem, se não me engano, 60 capítulos. Então, meus amigos, nós somos aqui a turma da Caverna do Dragão. Nós estamos aqui vivendo, passando por perrengues que estão nos aperfeiçoando. Quando tiver terminado o nosso aprendizado, nós vamos voltar para a base. Nós vamos voltar para a nossa chamada verdadeira morada, a nossa vida maior. Então, você tem aí pessoa que se ama, que parece que a pessoa partiu antes do tempo, parece que a pessoa tinha que viver mais tempo aqui porque ela ficou muito pouco. Pois é, o teu entendimento, aliás, o nosso entendimento ainda não é aprimorado suficientemente para nos dar a verdadeira razão de pensar assim. Ou, aliás, de deixar de pensar assim. Nós ainda acreditamos que morte é o fim de tudo, que morte, desenlace do corpo físico é condenação, que o indivíduo que é vigoroso é aquele que vive bastante, que tem aí uma vida, chega aos 100 anos, e às vezes o indivíduo de 100 anos passa por 80, 90 problemas sérios ao longo da jornada. E muitas das vezes, pessoas mais evoluídas não têm necessidade de passar por 80, 90 problemas. Ela passa por 5, 8 problemas só durante a encarnação. Já é o suficiente para ter causado nela um valioso aprendizado. Ou seja, a percepção dela é melhor. Ela não precisa de 90 problemas para evoluir. Ela precisa de 8 só. Entendem? E aí, quando ela concluiu esses 8, você não vê que tem gente que tem carga horária de trabalho de 12 horas? Não tem aquelas cargas de 12 por 36? E tem gente que trabalha 4 horas por dia. Como é que você explica isso? Ah, mas é porque o que trabalha 12, mas depois descansa 36, né? Já o outro que trabalha 4, todo dia tem que trabalhar, até de sábado e domingo. Fala, pois é, são tempos diferentes. O que nós queremos dizer aqui para finalizar nossa reflexão é que cada um tem um tempo diferente de percepção das coisas. Cada um tem um tempo de aprendizado diferente. Cada um tem uma maneira de entender as buscas que nós viemos fazer. Cada um tem uma maneira diferente de receber isso, de incorporar isso no dia a dia. Então, tem muita gente que a gente ama que pode ser que esteja se despedindo. Daqui a pouquinho a pessoa volta e ela não avisa. Por isso que eu fica a ênfase para mim de valorizar muito as pessoas que estão aqui. Ontem eu conversei com um amigo que está com um desentendimento com os pais. Eu falei assim para ele: quantos anos tem a sua mãe? Ele falou para mim: 70. E teu pai? 72. Eu perguntei assim para ele: você sabe quanto tempo eles têm ainda aqui? Será que não pode ser só uma semana? Algum dos dois? Será que vai ser um mês, um ano? Talvez eles vivam mais 20, 30 anos, não sei. Cheguem aos 100 também, né? Mas você sabe? Ele falou: não faço ideia. Ninguém faz ideia. Para mim fica uma lição assim. Vamos aproveitar mais as pessoas. Tem muita gente que a gente ama muito que vai embora e não vai dar tchau para nós. Aí você vai olhar aquela figura dela material, né? O envoltório corporal dela dentro de uma caixa de madeira. E você vai pensar assim: poxa vida, você nem falou tchau para mim, você nem me avisou aí que você ia embora, hein? Já pensou isso de alguém que partiu inesperadamente? Eu já pensei isso de várias pessoas já. Eu convivia diariamente e que não deram tchau para mim. Aliás, são raros aqueles que conseguem fazer isso, né? A Linda Maria está perguntando assim aqui: quando uma jovem de 23 anos se suicida, é que cumpriu o tempo dela?
Não existe cumprimento de tempo através de suicídio, Linda Maria. Todo suicídio é provocado pela pessoa. Não é o tempo de Deus, é o tempo que a pessoa escolheu para estar aqui. Então, aí corre por conta dela. A responsabilidade é toda dela. Tempo de Deus é o tempo que Deus nos leva. Se eu escolho o caminho, como diz o Newton, né? Excelente a razão. Quando eu pratico o chamado acidente da razão, aí eu já não estou em consonância, não estou em concordância com a programação divina. Então, não cumpriu o tempo, não. A pessoa fica devendo. Se ela veio programada para chegar até os 80 e ela parte com 23 por escolha própria, ela está devendo aí 57 anos para a providência divina. Ou seja, para ela mesma. Porque a energia vital que ela tinha programado para experimentar é como se fosse o tanque dela estava cheio para ela viver até os 80 anos. E aí ela vai com 23 e esses 57 anos, como é que fica? Entende? Então ela passa por dificuldades provenientes desse descompromisso, ou seja, é um contrato que foi rompido, é um contrato que você tinha assinado, mas você, menos da metade dele, você resolve descumprir, resolve desfazer. Então não existe cumprimento de tempo através de suicídio, viu, gente? De jeito nenhum. Então nunca pensem nisso, não seria fácil, né? Eu vou lá e falo, quer saber, acho que hoje acabou meu tempo, viu? Tô indo ali fazer alguma coisa ali contra o meu corpo físico, que a única coisa que você consegue fazer é contra o seu corpo físico. O teu espírito você não consegue eliminar. Então, não tem assim, não tem morte espiritual, tem morte do corpo. Agora, os teus problemas não estão embutidos no seu corpo. Se tiver embutido no corpo, é só aparência, viu, gente? Que alguém pode falar assim, não, mas o problema está no corpo dessa moça de 23 anos. Sabe por quê? Ela estava com uma doença grave. Então, a doença está onde? No corpo? E teu corpo espiritual? Como é que fica? Você consegue matar o teu perispírito? Não consegue. Você pode falar assim, já que o meu corpo está doente, então vou eliminá-lo. Pois é, mas a doença não fica presa somente no corpo. Ela está junto do seu perispírito. Então você vai carregar ela para o mundo espiritual. E continua vivo no mundo espiritual. Só que com a triste surpresa da infeliz ideia que foi colocada em prática e que não deu certo. Porque você queria eliminar um problema e você descobre no mundo espiritual que você não eliminou ele. A extinção do corpo físico não faz você resolver problemas emocionais. Você não consegue matar uma tristeza, uma mágoa, uma depressão, eliminando o corpo físico, porque o problema não está embutido no corpo físico. Inclusive, eu vou Papelzinho, por favor. até... Esse tema é interessante, né, gente? E faz parte também a abertura que a Linda Maria deu. Inclusive, o Sander colocou um exemplo aqui, que essa pessoa tá doente, ela falou, não vou aceitar essa doença, vou me matar. Deus não dá um fardo maior que a gente consiga carregar. Quando se trata de uma doença, foi calculado. Então, vocês percebam que quando uma pessoa tem câncer, uma doença de difícil trato assim, geralmente ela nos surpreende com resiliência, coragem, porque foi calculado que ela aguentaria. As pessoas que muitas vezes aí cometem esse acidente da razão e partem por meio das próprias mãos, né, extinguem a vida, foi algum problema moral que ela teve, né, o rompimento de um relacionamento, mandado embora de um emprego, não está conseguindo pagar as próprias dívidas. Dificilmente você vai descobrir que alguém estava com uma doença grave e essa pessoa resolveu tirar a vida. Ela luta até a última gota de suor dela. Então, são sempre problemas morais. Por isso que eu falo, evangelização nas crianças, evangelho no lar, porque os problemas vão vir e essa molecada não está pronta para levar, não. A época dos nossos pais, eles não tinham muito o que comer. Na minha época do Oceano, a gente era daquela época que já tinha um sapatinho de passeio, outro sapatinho. Hoje em dia tem de tudo, menos o não. Então, nós precisamos fortalecer a frustração em todos. Não que você precisa sair frustrando a vida das pessoas, mas precisa apresentar a frustração, porque é diante dela que as pessoas estão se suicidando. Diante da não frustração, né? A pessoa acostumada a viver sempre sendo servida, quando chega um momento em que a vida não a serve, ela entra em desespero. O feminicídio é isso. O feminicídio nada mais é que um não
que uma mulher deu e o homem não suportou. É. Então, triste daquele que não sabe viver com os nãos da vida. E o Luciano Praciano fez um comentário aqui legal. Ele fez uma pergunta: qual é o estudante, por mais aplicado que ele seja, que gostaria de ficar eternamente na escola? Pois é, não existe. Todos nós queremos passar de ano, né? Então, hoje em dia, eu interpreto que quando alguém parte para o mundo espiritual, é que ela passou de ano. Ela cumpriu o ano letivo dela. Menos o que se suicida. Se suicida, não. Ele continuou naquele mesmo ano que ele parou, ele vai ter que voltar em outra oportunidade para continuar do mesmo ponto onde ele finalizou a jornada dele aqui. Então, ele continua, no mesmo ano letivo. Não pensa que você vai estar aqui no meio do ano da quinta série, aí você faz aí o chamado acidente da razão, na outra encarnação você já cai direto na sexta série, ó. Não cai, não. Você vai cair de novo na quinta série e, ó, eu vou te dizer mais, hein? Você vai cair na quinta série lá no início do ano. Vai ter que retroceder um pouquinho. Porque é uma matéria que você não aprendeu de forma eficaz, sabe? Então você não volta no meio do ano, não. Você vai voltar lá no meio de janeiro da quinta série. Eu acho que é isso, né, gente? Nossa reflexão de hoje ficou bem clara, né? O Fenelon foi muito feliz. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois é, quando um homem de bem parte, é porque ele era de bem, ele mereceu mesmo ganhar a libertação. Quando você tiver a notícia repentina aí de pessoas que partiram, sabe o que você pensa? Puxa, a pessoa vai me fazer muita falta. Só que como eu não estou aqui para pensar em mim, eu não quero cultivar egoísmo, eu não quero ser igual aquela moça que chorava sem parar, eu não quero ser alguém que estou aqui somente desejando que as pessoas estejam aqui para me servirem. Então eu quero dizer que eu abençoo muito essa pessoa. Eu abençoo o retorno dela e eu sei que ela, nesse momento, está num local muito mais equilibrado que aqui. Como aconteceu semana passada, uma paciente minha que desencarnou, ela estava num estágio de depressão muito profunda já há alguns anos, sabe? E eu ia visitar ela, ia lá, tentava motivar, e animava, brincava com ela, mas eu percebia que não era suficiente. E aí o filho dela, que também é palestrante aqui em Rio Preto, e tem uma mediunidade assim mais sensitiva, já fez uma advertência para mim, falou assim: minha mãe está partindo. Então eu já fui atender ela as últimas vezes, sabendo que ela estava partindo. E realmente, de fato, eu atendi ela numa segunda-feira, na quarta-feira ela internou e na sexta ela desencarnou. Quando eu recebi a notícia do seu desenlace, eu pensei assim, ela vai ser mais bem cuidada no mundo espiritual. Lá tem um atendimento mais requintado, mais fortalecido, mais eficaz. E agora ela ficando livre de um corpo físico, já doente, cansado, ela vai ter a oportunidade de se regenerar. Porque ela soube esperar, tadinha. Ela, apesar da sua tristeza profunda, né? Suas problemáticas íntimas que a gente não sabe dizer o porquê, são acúmulos, às vezes, de coisas que provêm até da infância, etc. Todos nós somos muito complexos, então eu tenho certeza que essas complexidades que ela viveu para chegar nesse ponto de depressão profunda, ela vai conseguir ser atendida e cuidada com muito mais qualidade no mundo espiritual. Portanto, se eu disser para vocês que eu fiquei triste dela ter desencarnado, eu estou mentindo, sabe? Não vou dizer que eu fiquei feliz, que parece uma desconsideração, né? Com os parentes e tal. Mas eu entendo que ela cumpriu a jornada dela e que nesse momento ela deve estar no hospital, no mundo espiritual, e ela deve estar numa situação muito melhor do que ela estava aqui enquanto encarnada. Então, o homem bom, no caso, uma boa mulher, chegou no mundo espiritual e foi premiada por isso. Não foi punida, muito pelo contrário. Certo? Certinho. Então vamos finalizar a nossa reflexão aqui de hoje com a nossa prece. Convido você então para o nosso momento da oração. Daí, entre em contato conosco nas redes sociais que a gente responde. Isso.
Um beijo, gente. Até mais. Ela vai cuidar da dona Isabel. E eu vi minha amiga Terezinha falando assim, ué, não era hoje, vocês não iam estar aí? Respondendo para Terezinha, não, Terezinha, é só semana que vem. Essa semana estamos aqui ainda. Semana que vem nós vamos estar em passeio aí. Então na terça que vem não estaremos aqui para fazer esse estudo com vocês, mas na outra terça, então semana que vem vai ser dia 16, é isso? No dia 16 não estaremos, deixa eu ver aqui, 16, mas no dia 23, inclusive vai ser aniversário da minha avó paterna, minha avó Natalina, se ela tivesse encarnada, né? Então dia 23 nós retornamos na bênção de Deus. Eu te convido então para juntos nós entrarmos na nossa prece, nosso momento da oração, e coloque seu copinho com água aí. A minha aguinha já está tomada pela metade aqui. Tomei café, tomei água com sal. Hoje já tomei de tudo aqui hoje. Eu acho que eu tô com uma certa faringite, sabe? Dona Thierry tá perguntando. Tinha entendido que era hoje, não é não, viu, Dana? Amanhã nós estamos juntos aí, viu? Lá na casa do Vitor, viu? Só na outra semana que eu não vou estar aqui. A gente vai viajar agora quinta de manhã. Voltamos na terça à tarde. Terça, dia 16. Vamos lá então para nossa prece? Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, mestre amigo, é uma bênção grande poder falar contigo e saber que o Senhor nos ouve. Na verdade, nós fazemos parte de um todo que o Senhor representa para nós. Quando nós falamos contigo, nós sabemos que estamos falando conosco também. E esse diálogo é muito saudável, porque nós fazemos reflexões e nos colocamos à disposição de estarmos contigo. Estarmos contigo no entendimento, esse entendimento que nos liberta. Hoje mesmo, posso dizer que ficamos um pouco mais libertos naquela sensação de morte, de vazio, de punição. Quando algum ente nosso retorna ao mundo espiritual, antigamente nós olhávamos para ele e pensávamos, puxa vida, não era para ter sido assim, era para você ter ficado aqui mais tempo. E realmente, nós pensamos isso ainda, daqueles que partem jovens, com corpos ainda viris. Mas o teu entendimento, mestre, o entendimento de Deus, nosso Pai, é diferente. Deus acolhe e recebe de volta ao seu seio todos aqueles que cumpriram a sua missão. Aqueles que partem através das mãos de Deus, retornam para o colo de Deus, triunfantes. Quero abençoar aqueles nossos irmãos que, não conseguindo suportar as adversidades e as provas que tinham combinado de passarem para o seu aprimoramento, que praticam o chamado acidente da razão, o autoextermínio corporal, que sejam abençoados esses nossos irmãos que retornam à vida maior de uma forma equivocada, de uma forma precipitada, sem dar tempo ao tempo. Sem dúvida nenhuma, mestre, todos, sem exceção, são muito acolhidos e amados pela tua providência bondosa. Senhor Jesus, abençoe aqueles irmãos que estão aqui conosco ao vivo, aqueles que assistem em outro momento. Abençoe-os todos com saúde, com alegria, com discernimento. De minha parte aqui peço a tua proteção e tua bênção para minha família. Vamos fazer um passeio aí essa semana, que possamos obter aí o êxito que a gente deseja, que seja dentro do nosso merecimento, mestre, que tudo aconteça de acordo com o teu planejamento. No mais, fica o nosso carinho, mais uma vez reiterando nossa lembrança de que esse mês é o mês que nós comemoramos o teu aniversário, a tua vinda a este mundo, que nós vamos aqui comemorar semana a semana, sempre lembrando que a tua presença nesse mundo se fez de uma forma tão marcante, tão incrível, que nós lembramos do Senhor o dia todo. Inclusive o tempo da humanidade é marcado após a tua vinda. De tão significativa que é a tua presença entre nós, mestre. Obrigado à equipe espiritual que coordena esse trabalho, aos amigos, os mentores, os benfeitores, os anjos de guarda que nos acompanham, nos assistem e nos providenciam todos os recursos que nós necessitamos
para o nosso máximo desempenho. Cabe-nos agora realizar a nossa parte, colocar em prática o nosso esforço, porque a parte divina, a parte que vem do alto, já está feita. Já nos foi oferecida com grande fartura. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma manhã abençoada. Queremos continuar ao teu lado hoje e sempre. Na tua bênção, assim seja.